E aí, seus agentes de propaganda do Partido Comunista Chinês, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não uso essa, mas daqui a pouco alguém vai vir falar porque é sempre assim, sempre aparece, principalmente quando eu falo de uigures. E essa semana aí teve um episódio do podcast O Café da Manhã da Folha de São Paulo, falando sobre os campos de trabalho forçados, uigures, e entrevistando uma uigur que estava no Brasil junto com um grupo lá, né? E aí vamos inaugurar aí um react de podcasts. Não sei se já teve antes. Faz 6 anos que Zumretai Arkin não sabe o paradeiro de mais de 40 familiares que vivem na China. So imagine, that's been set 6 years where you have no idea about what's happening to them. A última notícia que ela teve é de que eles foram levados a campos de trabalho forçado, o que aconteceu especialmente com a família paterna, que vive em uma região mais conservadora. A lot of my relatives have been interned, especially from my dad's side, who is from a more conservative region. A ativista é parte de uma comitiva que esteve no Brasil na semana passada para denunciar violações de direitos humanos cometidas por Pequim. Ela e a família são uigures, uma minoria étnica muçulmana que vive em Xinjiang, região no oeste da China. A perseguição do regime a esse povo motivou a ida dos pais da Zumretai para o Canadá, quando ela tinha 10 anos. A ativista conta que o pai teve que fazer trabalhos forçados e que a mãe, apesar de ter conseguido estudar, sempre foi discriminada. My mother, for example, she went through Chinese education. Os colegas a consideravam inferior por ser uigur. She was always discriminated because she was one of the few Uyghur students in her programs. No ano passado, um relato... Bom, vamos lá, né? Essa mulher, eu não sei pronunciar o nome dela, Zumretai, acho que está escrito ali. Aqui fala, né, que ela trabalha para o Congresso Mundial Uigur. O Congresso Mundial Uigur é bancado pela CIA. Não tem um jeito mais fácil de dizer, né? É bancado pela CIA. E eles têm conexão com o movimento separatista do Turquestão do Leste, porque a região de Xinjiang, que é no noroeste da China, é reivindicada por esse grupo como Turquestão do Leste, como se fosse um país. E era um grupo terrorista até 2020, que os Estados Unidos consideravam como um grupo terrorista, mas, coincidentemente, os Estados Unidos não os consideram mais como um grupo terrorista e não está mais na lista, né, de pessoas que deveriam ser sancionadas e esse tipo de coisa, né? Então é bem interessante. E aí ela fala, né, Zumretai, e aí eu vou fazer um adendo aqui que eu já fiz em outros vídeos, né? É importante que a gente ouça relatos de testemunhas, isso é importante. O problema é que isso tem que ser corroborado por provas, porque senão é só uma pessoa falando coisas na internet, como eu, como qualquer um, como o Luigi, né? Como, por exemplo, a Yeonmi Park, que é aquela mulher famosa que fugiu da Coreia do Norte e está aí pelo mundo ganhando dinheiro dando entrevista, porque todas as entrevistas são pagas, né? E aí ela fala coisas como, na Coreia do Norte, falta luz, eles têm que descer do metrô para empurrar o metrô, que não faz sentido nenhum, porque um trem de metrô pesa toneladas. Ou que ela viu execuções em praça, de que ela tinha que desviar de corpos. Tudo isso, assim, a grande maioria das coisas que ela fala já foi desmentida por outros norte-coreanos que vivem na Coreia do Sul e pela mãe dela. Tem vídeo da mãe dela desmentindo, dizendo que eles nunca passaram fome, nunca tiveram que comer terra, como ela falou, ou que enterrar o pai dela, que ela teve que cavar a cova com as mãos. A mãe dela já desmentiu. O problema é que a mídia ocidental, ela quer isso, ela quer ouvir essas coisas. Então, tem que ter o relato, mas isso tem que ser corroborado por outras fontes, senão é só uma pessoa falando. No caso dela, eles cortam inclusive um momento que ela estava explicando que a mãe foi para um centro de educação. E eles cortam, né? Eles começam a falar a tradução por cima e aí comentam que a mãe dela sofria discriminação por ser uigur. Isso pode acontecer. Isso realmente pode acontecer, porque tem muito Han que é racista. Sim, isso acontece. Isso realmente acontece.
relatório da ONU descreveu violações de direitos humanos registradas nos campos de trabalho, que Pequim chama de campos de reeducação. O documento era cobrado há muito tempo por ativistas e organizações que queriam um posicionamento da organização sobre isso. O texto fala em indícios de crimes contra a humanidade em Xinjiang e lista torturas físicas e psicológicas, detenções arbitrárias e violência sexual. O regime chinês... Vamos lá. Por anos, Estados Unidos, Europa, etc., falaram que a ONU deveria vir aqui, que tinha que vir lá em Xinjiang, vistoriar, etc. Beleza. Aí a Michelle Bachelet, que era a comissária para direitos humanos da ONU, falou, tô indo. Os Estados Unidos e Europa falaram, não vai. Não vai porque vai ser teatro, porque vai ser tudo fake. Ela veio, ela viu um monte de coisa. No final do relatório, tá escrito que talvez existam provas de violações de direitos humanos. Não fala em genocídio e não fala em provas de estupro, por exemplo. Fala de relatos, porque eles conversaram com pessoas. De novo, relatos tem que ter provas. Não quer dizer que não aconteça, mas a gente tem que ter provas para corroborar, senão é só uma pessoa falando coisa na internet. atacou o relatório das Nações Unidas, dizendo que ele tem mentiras fabricadas com motivação política. This report is not based on some just fabrications. Zumretai explica que o texto foi feito com base em documentos, depoimentos de vítimas e até imagens de satélite. Essas imagens de satélites foram criadas por uma think tank da Austrália. Essa think tank da Austrália chama ASPI, ASAPI, que é bancada pela Lockheed Martin, que é a maior produtora de armas do mundo, pela Raytheon, que é a segunda ou terceira maior produtora de arma do mundo, e pelo Congresso dos Estados Unidos. Os caras pegaram foto de Google Maps, ou dessas agências que vendem fotos de satélite, colocaram em preto e branco, e simplesmente disseram que todo prédio com arame farpado e muro alto em Xinjiang era um campo de concentração. É tão ridículo que tem foto desses campos de concentração deles, que na época eles disseram que era mais de 300, com uma quadra de esportes no meio. Sabe? Um campo de concentração com quadra de esporte. O que aconteceu em Xinjiang? Eu já expliquei nos outros vídeos, mas vamos lá, né? Quando a China começa a se abrir nos anos 80, muitos uigures começaram a viajar para o Afeganistão, Turcomenistão, para a Rússia, Cazaquistão, os países que fazem fronteira com o Xinjiang. E lá em Xinjiang também tinham os grupos muçulmanos separatistas, extremistas. Esses caras foram para o Afeganistão e tiveram contato com o Talibã, que na época não era bem o Talibã ainda, né, mas já era um grupo que estava se formando ali, que estava lutando contra a invasão soviética. Esse grupo, né, como a gente sempre lembra, treinado pelos Estados Unidos. Esses caras voltam para a China com treinamento, com armamento e começam a realizar ataques terroristas. Esses ataques terroristas vão durar até 2013, 2015, alguma coisa assim, que é quando a China começa o trabalho em Xinjiang de reeducação, de reduzir esse extremismo, de parar com os ataques terroristas, que é ao contrário do que os Estados Unidos fez, que simplesmente foi invadir e destruir o Afeganistão, né? E assim, teve ataque à bomba durante as Olimpíadas, teve uma uma ameaça de derrubar um avião durante as Olimpíadas aqui em 2008. Tudo isso a China controlou. Por isso que rola esse processo. E aí ela fala que os pais dela foram enviados para um campo desse, né, quando ela tinha 10 anos. Eu vou chutar que isso já faz um bom tempo, até porque ela é uma mulher adulta. Então, ela não dá o histórico dos pais dela. Ela não disse se os pais dela estavam envolvidos nisso ou não estavam. Esse é um problema, né? Porque eles poderiam estar. But also testimonies from victims, research, satellite imagery, for example. Segundo o relatório, mulheres uigures passam por esterilizações forçadas, abortos provocados e outras violações de direitos sexuais e reprodutivos. Basically, women between the age of 18 and 59 are being forcibly sterilized. Abortions, IUDs, or even, some surgeries to forcibly sterilize them. Há relatos também de estupros cometidos. Voltando ali na parte da esterilização forçada, né? O cara principal por trás disso tudo é um alemão que diz que foi enviado por Deus para investigar a China, e ele trabalha no Museu das Vítimas do Comunismo, que é bancado pelo Congresso dos Estados Unidos. Esse cara pegou dados de aplicação de DIU
em mulheres de Xinjiang, fez uma matemática muito porca e disse que era 80% das mulheres uigures estavam recebendo o DIU. E aí é óbvio, né, que quando esses dados caem na internet, o povo vai atrás, e na verdade era 8%, que é menos da média nacional na China. Então, não, as mulheres uigures não estão sofrendo esterilização forçada. Inclusive, elas nunca tiveram um limite de filhos por família. Quando teve a política de filho único na China, minorias étnicas não tinham limite. Agora, uigures têm um limite de 3 anos, assim como outras minorias. Mas antes não tinha limite nenhum. Por guardas nos campos de trabalho. E assim, isso são dados do governo chinês. Antes que alguém fale, nossa, dá para confiar nos dados do governo chinês. Tudo relacionado a uigures que não é relato, que não é testemunho, é baseado em dados do governo chinês. So for example, they face sexual violence in the camps. So the detainees... Isso eu não posso dizer. Né? A Zumretai é hoje diretora do Comitê de Mulheres do Congresso Mundial Uigur e mora na Alemanha. Ela não considera o ativismo uma escolha, mas um dever que tem, por ser uma uigur que conseguiu sair da China. Activism is not really a choice. It's just a... Uigures podem sair da China? Pode. Mas devido a todo esse processo de radicalização, extremismo e ataques terroristas, se eles quiserem sair da China, eles têm que explicar o porquê. O governo fica com o passaporte deles, quando eles têm passaporte. Não é um processo simples, mas eles saem. Inclusive, tem uma uigur, ou um uigur, agora não me lembro se é um cara ou se é uma mulher, que está viajando e fazendo vídeo, postando vídeo de vlog de viagem, a galera está detonando, dizendo que é propaganda do governo. E não é verdade, né? Ela diz que pensa, se eu não agir, quem vai? I have to do it, because if not me, then who? E fala que o ativismo exige sacrifícios e cobra um preço alto. So, of course, it comes with a heavy price and sacrifices, but I think if we don't speak up, then no one else will. Zumretai conta que o trabalho dela tem repercussões para a família que está na China. Ela soube que os tios, mesmo sem terem contato com ela, foram intimidados pela polícia e acordados no meio da noite com agentes fazendo perguntas e mostrando uma foto dela. My aunt has been raided in her home in the middle of the night by local Chinese police officers. They've come to her. Existe uma lei contra a secessão na China. A secessão é dividir o país, né? Por conta de todo esse trabalho, principalmente dos Estados Unidos, de tentar separar a China. Se ela for envolvida com o movimento separatista do Turquestão do Leste, que eu acredito que deve ser envolvido em certo nível, porque eles estão junto com o Congresso Mundial Uigur, eles vão atrás da família dela aqui, para fazer pergunta pelo menos. Isso é certeza. Se isso é certo ou errado, isso aí eu já não sei, porque eu não sou chinês, eu não vivo... Eu vivo aqui, mas eu não tenho esse sentimento de querem separar o meu país, né? Mas isso pode acontecer mesmo. Ela sabe que desde 2017 está proibida de entrar na China. E diz que mesmo estando na Europa, agentes do regime chinês monitoram as atividades dela. Até aí o FBI tem delegacia em 180 países, assim, nada demais, né? A Folha procurou a Embaixada da China no Brasil, que negou que o país faça qualquer tipo de perseguição contra os uigures. Pequim diz respeitar a liberdade religiosa dos cidadãos e afirma que ações na região de Xinjiang são para combater terrorismo e fundamentalismo islâmico. Isso. A embaixada reforçou a versão de que as denúncias de violação são uma propaganda de países como os Estados Unidos. Para a Zumretai, as palavras do regime precisam ser demonstradas com a escolha de chamar Pequim por regime já mostra o viés, né? ações e evidências concretas. Mas ela se diz otimista com os possíveis efeitos de uma pressão internacional. Ao mesmo tempo que eles falam isso, né, que a China tem que mostrar com ações, etc., mais de 300 diplomatas de países, só de países islâmicos, já visitaram Xinjiang. Tem, sei lá, o Xinjiang recebe dezenas de milhões de turistas por ano, porque lá tem estação de esqui, é parte da antiga Rota da Seda, é uma região muito bonita, né? Eu não consegui ainda porque precisei de uma semana para visitar, porque é longe e tal. E sabe, não tem foto, não tem vídeo de drone, sabe? Não tem. E não é que não possa fazer, pode fazer. Tenho amigos que foram para lá, eles bateram fotos, filmaram mesquita, e sabe, não tem. I'm very optimistic in terms of like the international response. I think that we're going somewhere. O Café de hoje explica o conflito étnico envolvendo os uigures, as diferentes versões sobre a questão e Não tem conflito étnico.
Analisa a situação dos direitos humanos Sabe onde é que tem conflito? Na Palestina, que Israel está literalmente acabando com a Palestina, matando o palestino. Isso sim é conflito. na China. Nessa segunda parte do episódio, o Gustavo e a Gabriela conversam com Rafael Viana Davi, diretor do Programa de Ásia da ONG International Service for Human Rights, que trouxe a comitiva de ativistas para a América do Sul. Vamos ver. Rafael, no ano passado, o Alto Comissariado para Direitos Humanos da ONU publicou um relatório que aponta violações graves de direitos humanos contra os uigures, indicando possíveis crimes contra a humanidade. Quais são as principais violações? Eu não lembro do relatório falar em possíveis crimes contra a humanidade. Ou de relatar que isso está acontecendo em Xinjiang. Eu não lembro. Eu li o relatório. O relatório, inclusive, usa um tweet como fonte. Um tweet do cara da ASP, aquela think tank da Austrália que eu falei. Qual é a situação hoje dos uigures? Detenções em massa continuam acontecendo? Sim, esse relatório realmente foi fundamental porque ele veio detalhar todas as violações de direitos humanos que o povo uigur está enfrentando e as outras minorias muçulmanas, não só na província de Xinjiang, mas também em outras partes de forma geral na China. Tem uma alemã que mora aqui, acho que o nome dela é Navina, e ela é casada com um chinês Hui, que é uma etnia muçulmana. E ela posta direto coisa deles. Sim. Tem um outro cara aqui também, que eu esqueci o nome dele, que ele é... Eu acho que ele é britânico. E ele é casado também com uma chinesa e ele tá filmando, viajando aqui pelo sul e filmando mesquitas e as orações, etc, sabe? Entre a ampla gama de violações que o Alto Comissariado tem documentado, isso inclui tortura mental e física nos campos de detenção e nos campos de trabalho forçado. Isso inclui... Eu queria ver como que foi isso aí, porque a China disse que já fechou esses campos de educação. E vamos lembrar que a França também tinha campo de reeducação, tá? Mas ninguém nunca se importou com isso. Campo de reeducação para muçulmanos. Ninguém nunca se importou porque era a França. Né? E abuso sexual, falta de comida, desnutrição, enfim. Uma ampla gama de maus tratos. Também tem uma prova série de disso? obstáculos na transmissão entre gerações da cultura, da língua e da religião uigur, da religião muçulmana. Isso é fundamental porque isso impede um povo inteiro de transmitir realmente o seu saber e de se realmente poder continuar, né, poder se perpetuar. E isso inclui destruições de mesquitas, destruições de cemitérios e outros centros culturais importantes. Isso inclui proibições do uso da língua uigur em escolas, através também da separação de famílias e, claro, da proibição da prática do Islã e da língua uigur nos campos de detenção. Ok, no campo de detenção, ok. Vamos lá. Primeiro que esses campos a China já falou que fechou em 2018, se não me engano, 2020, 2018. Não, foi antes da Covid. A Covid começou em 19, né? Meus amigos foram em Xinjiang, nas principais cidades, e tem lá as placas em uigur, escrito em uigur. Eu tenho um react de eu acho que de uma americana, eu não lembro se ela é americana, que ela foi em Xinjiang e os caras falando uigur. Tem coisas escritas em uigur. Sim, a China foca no ensino do mandarim para todo mundo. Isso é pelo país todo. Tem alguns dialetos que, infelizmente, vão acabar morrendo porque, no fim, as pessoas não praticam mais. Mas eu conheci gente do Tibete, por exemplo, que o cara estudou numa escola tibetana. E ele falou que as escolas eram separadas, né? Para quem queria aprender tibetano, tinha escola para tibetano. E para quem queria aprender mandarim normal, tinha escola só para mandarim. E em Xinjiang, até onde eu sei, é a mesma coisa. Tem escola para uigur, para aprender uigur, escrever, ler, etc. Mas, com o tempo, infelizmente, isso é uma coisa que talvez vai acabar morrendo, que não é uma coisa que está acontecendo só com uigures, isso está acontecendo com o cantonês também, que vai levar mais longe porque tem 200 milhões de falantes de cantonês. Mas infelizmente Felizmente, uma grande parte do povo uigur está. Também o relatório também documentou o trabalho... o cara disse que boa parte do uigur está preso em campo de detenção. Vamos lá, primeiro, de novo, né? Acho que é a terceira vez que eu falo isso, os campos já foram fechados. Segundo, que são mais de 12 milhões de uigures. 12 milhões. Então, para tu falar que boa parte dos uigures estão em campos, tem que ser mais de 6 milhões, né? E esses números são sempre tirados da bunda.
forçado, não só na província, mas em outras partes da China. Agora tem outras partes da China. Forçada e outras medidas que afetam os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres uigures. E por último, eu destacaria também a vigilância extensiva em todo o território uigur, com base realmente em um perfilamento étnico e racial. Na província de Xinjiang, que é para evitar ataque terrorista. Eles mataram milhares de pessoas. Esse é o motivo, cara. Porque vocês queriam que deixasse rolar ataque terrorista matando gente? Xinjiang tem a maior política de vigilância de população em todo o planeta. Mentira, porque isso é nos Estados Unidos, né? Os caras fazem isso desde os ataques de 11 de setembro de 2001 com o Patriot Act. Tem câmera em todos os lugares, eles verificam a íris da pessoa, eles sabem todos os rostos, eles estão monitorando o tempo todo. Tem também, além da parte tecnológica, você tem checkpoints, né, postos de controle em todas as ruas. Isso tem um programa onde... Em todas as ruas não, isso é mentira. Temos uma colocação de funcionários do governo chinês em casas uigures justamente para poder monitorar as pessoas que estão lá e muitas vezes são mulheres e crianças. São 12 milhões de uigures, imagina quantos milhões de funcionários chineses eles precisam para estar em todas as casas, né? Eu conheço uma uigur e ela disse que ela cresceu com Hans na casa dela. Ela não soube explicar o porquê, porque ela era pequena, né? Ela disse que não lembra direito, mas ela lembra que tinha uma família de Han vivendo com eles. Que os homens, muitos deles estão detidos nos campos. E também um último elemento importante é esse elemento transnacional da repressão, onde o Alto Comissariado tem documentado atos de intimidação, de represália contra uigures que estão no exterior por falar, por documentar, por estar realmente querendo publicizar o que tem acontecido com os familiares deles. Dando um passo atrás, você pode explicar um pouco quem são os uigures, quais que são as raízes desse conflito étnico na China? O povo uigur é um povo túrquico, que fala uma língua túrquica e de religião muçulmana. Digamos, um grupo linguístico que se parece à língua turca e também a outras línguas da Ásia Central, como, por exemplo, uzbeco ou kirguiz. Está no que o governo então chinês considera como uma província autônoma que se chama Xinjiang, que em teoria é uma província autônoma no sentido em que tem uma certa autonomia no papel política, cultural, porém na realidade não é isso. Tem um forte controle direto do governo central chinês e na verdade aqui temos um padrão de repressão que é muito próximo ao que aconteceu ao povo e continua acontecendo com o povo tibetano nas áreas tibetanas. Digamos, uma mudança na forma em que a elite chinesa entende ou quer lidar com o que eles consideram como sendo minorias étnicas. Ou seja, se antes tínhamos um modelo onde se considerava não uma autonomia política, porém um certo nível de autonomia da prática cultural ou religiosa, agora temos realmente uma forte assimilação cultural dessas etnias ao redor da etnia Han, que é a etnia principal na China. Nós vemos chamando isso de etnonacionalismo, ou seja, numa China hipernacionalista, de mais em mais vamos nos focando realmente numa identidade que é Han, que é hipernacionalista e hiperorgulhosa de ser um cidadão chinês e que vem apoiar o Partido Comunista Chinês. E esses elementos vêm se juntar e qualquer, digamos, dissidência disso em termos de identidade tem sido criminalizado. Existem denúncias de que 1 milhão de pessoas podem ter sido detidas em campos de reeducação. Não existe denúncias. Como eles têm sido chamados. Pequim, por sua vez, acusa o Ocidente de fabricar mentiras sobre a situação no local. Como é que o regime responde às acusações? O regime Cada vez que eles falam de regime, me dá uma agonia. Vamos lá, né? Eu já expliquei isso nos outros vídeos. Esse vídeo, pelo jeito, vai ter 1 hora. O Adrian Zines, que é o tal do alemão que eu falei antes, ele pegou dados de prisões comuns de Xinjiang, de uma região de Xinjiang, pegou dados de consumo dessa prisão. Eu não me lembro exatamente, porque já li esse trabalho desse cara 3 anos atrás, mas era, por exemplo, quantos quilos de arroz consumia, quantos lençóis consumia, esse tipo de coisa, né? E aí ele fez uma matemática e, bom, considerando que as pessoas comem tantos gramas de arroz por mês, tem tantas 1000 pessoas presas nessa região. Foi isso que ele fez. Baseado no consumo de algumas prisões comuns, tá? Prisões comuns. Ele fez essa matemática. E aí ele expandiu isso para a população de Xinjiang inteira. Olha, se nessa região aqui tem tantas pessoas presas, logo, extrapolando para a população da província toda, tem tantas pessoas presas. É essa a matemática de padaria que ele fez. E o trabalho dele
fala entre 100 mil pessoas e 1 milhão de pessoas presas. Pessoas, ele não fala uigures em campos de concentração, ele fala em pessoas. E aí em Xinjiang, metade da população de Xinjiang é uigur, a outra metade é uzbek, cazaque, Han, russos, né, russos étnicos que moram na China, que são chineses, né? Mas nada disso, ninguém fala, esses 100 mil a 1 milhão de pessoas. Aí uma mulher que trabalhava uma terceirizada da ONU pegou esse relatório, foi na ONU e falou que tem 1 milhão de uigures presos. No outro dia, Reuters, Associated Press, BBC, todo mundo falou que a China tem 1 milhão de pessoas presas em campo de concentração. É daí que vem esse número. Rejeita qualquer tipo de acusação, qualquer forma de diálogo ou de conversa a respeito. Enquanto o relatório da ONU tem 48 páginas, a resposta da China tem 131. Pequim negou qualquer abuso e descreveu o documento como ilegal, nulo e sem efeito. Todos os mecanismos de direitos humanos da ONU têm documentado o que acontece, não só em Xinjiang, mas também no Tibete, contra advogados defensores de direitos humanos na China, em Hong Kong. Todos os comitês para a eliminação da discriminação racial, direitos econômicos, sociais e culturais, direitos das mulheres, relatorias, todos têm examinado a China diante das suas obrigações no direito internacional. Têm mandado cartas ao governo chinês. Temos mais de 90 cartas mandadas por relatores da ONU ao governo chinês desde 2018. Temos esse relatório da ONU. Para cada um desses elementos, o governo chinês fala que isso não é verdade, que isso são mentiras fabricadas pelo Ocidente e que isso são unicamente razões usadas porque eles chamam de forças anti-China para desestabilizar o país. Tudo isso começou, assim, o grosso, né, começou esse movimento em 2018, quando o Adrian Zeiss publica esse artigo dele que saiu só na revista da OTAN, tá? Não foi publicado em nenhuma outra revista. Inclusive, o PhD dele foi pago pelo governo dos Estados Unidos. E aí, como eu falei, ele trabalha no Museu das Vítimas do Comunismo. Quando essa mulher vai lá na ONU e fala isso, no dia seguinte a ONU fala: a gente não tem nada a ver com isso aqui não é nosso. O que não fez diferença nenhuma para as agências de imprensa publicarem como se fosse a ONU diz que 1 milhão de uigures estão presos. Baseado nisso, como que o governo chinês não vai falar: olha, isso é uma mentira? Porque não tem prova nenhuma. Não tinha prova nenhuma. Nenhuma. O cara fez uma matemática maluca, o povo caiu, como continua caindo na história dos DIU, por exemplo. 80% das uigures recebem DIU. E aí foram ver a matemática, na verdade era 8%, sabe? Esse é o nível. E para que não faz diferença nenhuma, porque o negócio é só botar a culpa na China, dizer que a China comete genocídio. E aí a gente tem que lembrar que, assim, isso aí começou com uigures presos, perseguição, campo de concentração. Em 2021, virou genocídio uigur. Genocídio, a China está matando todos os uigures. O próprio Adrian Zeiss começou a dizer que tinha 3 milhões de uigures presos, era um genocídio. E aí não tinha prova de genocídio nenhum, voltou para campo de concentração e agora reduziu para campo de trabalho forçado. Então, a narrativa ela mudou muito desde 2018. E o que vem realmente, digamos, juntar as peças desse quebra-cabeça de repressão contra uigures, contra tibetanos, contra ativistas e advogados de direitos humanos e em Hong Kong, é justamente essa instrumentalização não só da legislação de segurança nacional e de uma narrativa de segurança nacional, justamente para desacreditar todo tipo de trabalho em prol dos direitos humanos. E é por isso que, da mesma forma que uigures são acusados de terrorismo ou extremismo, que são crimes no Código Penal chinês de segurança. Tá vendo que até agora ele não falou em nenhum momento que esses crimes aconteceram. Porque aconteceram. Realmente aconteceram. Você procura no YouTube que vocês vão achar vídeo disso. Nacional, os tibetanos são acusados de separatismo étnico, que também é um crime de segurança nacional. Os advogados de direitos humanos que vão defender casos de liberdade religiosa, liberdade de expressão, direitos LGBTIQ, causas feministas, são acusados de subversão do poder do Estado e condenados a penas de mais de 10 anos, às vezes. E em Hong Kong, como sabemos bem, agora teve a imposição também de uma lei de segurança nacional para criminalizar qualquer tipo de dissidência política. A China... Porque em 2019 teve lá aqueles protestos em Hong Kong com patrocínio dos Estados Unidos. National Endowment for Democracy. É o mesmo departamento que mete dinheiro no Tibete, que mete dinheiro em Xinjiang, meteu 30 milhões de dólares nos protestos em Hong Kong. Porra, é fácil, né, cara?
impôs a abrangente nova lei de segurança em Hong Kong, o que gerou a condenação de países ocidentais. A lei de segurança pune tudo que a China considerar subversão, terrorismo ou conluio com forças estrangeiras, aplicando sentenças que chegam até a prisão perpétua. Enquanto isso, os Estados Unidos prendendo chinês aleatório, acusando eles de ligação com o Partido Comunista Chinês. Mas aí tudo certo, né? Porque o Partido Comunista Chinês é malvado, os Estados Unidos está fazendo isso pela liberdade. E essa lei, na verdade, vem copiar a legislação de segurança nacional que existe na China. Isso realmente é o que conecta tudo isso e a ONU, explicitamente, vários comitês, o Alto Comissariado falou, tem que ter uma revisão profunda da legislação de segurança nacional na China. No caso de Hong Kong, a lei deve ser revogada. É nesse contexto da Lei de Segurança Nacional que Pequim usa o discurso de combate ao terrorismo? Exatamente. É um discurso geral de segurança nacional e isso nos traz de volta essa questão do etnonacionalismo, ou seja, qualquer dissidência na sua identidade, na sua opinião política, na sua visão de uma sociedade que é diferente da do que realmente o partido quer ver no país, é realmente considerado como uma ameaça. E é por isso que, por exemplo, em Xinjiang, em regulações, em leis nacionais e provinciais, está estabelecido que, por exemplo, comportamentos como usar um véu, rezar 5 vezes por dia, morar no estrangeiro, ter um nome muçulmano, são comportamentos que são considerados como extremistas. E isso serve como base justamente para poder prender ou desaparecer pessoas em campos de detenção ou campos... Eu vou confirmar isso aí. Porque eu não estou sabendo dessa fita, não. Inclusive, tem vídeo das pessoas rezando, tem vídeo das pessoas celebrando o Ramadã em Xinjiang, tem vídeo a rodo na internet. Eu truco essa informação aí. Eu sei de algumas coisas que são ligadas a extremismo, de acordo com a China, né? Que, por exemplo, não pode entrar em transporte público quem tem barba muito longa, porque eles acham que é uma pessoa extremista islâmica. Isso eu sei que tem. Agora, isso de não poder rezar é o truco. De trabalho forçado. E na China também, ativistas, advogados recentemente que publicaram um tweet que expressavam solidariedade com protestos, que criticaram meramente, por exemplo, um aspecto a fonte do cara, sistema jurídico chinês sem sequer contestar o leadership do partido, têm sido criminalizados com penas de até recentemente para 2 advogados, Ding Jiaxi e Xu Zhiyong, 12 e 15 anos de prisão. Parece umas paradas muito aleatórias, cara. Você comentou essas outras questões de direitos humanos na China. Qual que foi o impacto da pandemia e da política de Covid-0 nessas questões, nessas crises? O impacto é muito complexo e é grande. Eu gostaria de destacar 2 aspectos. O primeiro foi que, digamos, o tema da pandemia tem sido a primeira pauta quando vemos falar de China por muito tempo. E isso vem visibilizar muito a atenção internacional que tem se dado também à situação em Xinjiang, no Tibete, contra advogados, por exemplo, de direitos humanos. Nós vimos durante a pandemia a repressão contra, por exemplo, ativistas e advogados na China continental aumentar justamente pela falta de atenção internacional. Porque a atenção internacional é realmente protetora. Ela é fundamental. A atenção internacional é protetora. Mano, a gente sabe muito bem o que esse bando de colonizador safado quer fazer com a China e fez na Ásia, né? A gente tem que lembrar que boa parte da Ásia passou por um movimento de descolonização há 60, 70 anos atrás. Então eles não querem saber de moral de colonizador safado aqui. Fundamental para aumentar o nível de proteção dessas pessoas. Então, o fato de... Mano, os Estados Unidos, se eles se importassem, se os Estados Unidos e a Europa se importassem com o muçulmano, eles iam cuidar dos palestinos. Eles estão um pouco se fudendo com uigures. Assim como teve um político dos Estados Unidos que foi extremamente honesto em falar que eles não estão nem aí para taiwanês. Eles querem aí parar a China. É a mesma coisa. Eles estão um pouco se fudendo com o uigur. Se tiver que morrer todos os uigures, vai morrer. Porque a ideia é parar a China, dividir a China. De termos um foco muito grande, digamos, na Covid, tem diminuído esse nível de proteção. E a nível internacional, outra vez desde Genebra, que também temos visto, é que o que tem sido chamado a diplomacia da vacina, né? Ou seja, o aumento muito forte da influência do governo chinês diante da falta de solidariedade do norte global com o sul global no acesso justo às vacinas, né? E justamente uma diplomacia mais transacional, ou seja, num pico realmente da diplomacia da vacina em Genebra, nós víamos como, depois de troca
trocas ou de envios de vacinas a alguns países do sul global e na América Latina, por exemplo, como Colômbia ou República Dominicana, tínhamos declarações em favor das ações do governo chinês no âmbito dos direitos humanos, no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Então, tu quer me dizer que os colonizadores safados, como sempre, cagando e andando pro sul global, aí a China vai lá, doa vacinas, os caras falam, pô, China, valeu, brigadão, a China tá errada. Então, realmente teve esse impacto, digamos, da pauta do Covid na capacidade da comunidade internacional de responder à situação, à crise de direitos humanos na China de forma imparcial. A China é um país fechado. Mano, é muito ridículo o cara falar um negócio desse quando os Estados Unidos têm uma crise de opioide matando 100 mil pessoas por ano. Eles estão cagando para direitos humanos. Os Estados Unidos não se importam com o próprio povo. Esse é o nível do ridículo. E aí esse cara vem falar que eles é que tem que proteger os direitos humanos na China. Tá contando um pouco sobre... Os caras que tinham campo de concentração na África, né? Os europeus tinham campo de concentração na África, tinham campo de concentração na Ásia. Esses caras que estavam aplicando apartheid na África do Sul até 30 anos atrás, 40 anos atrás, esses caras é que têm que defender os direitos humanos da China. Um forte controle do Estado sobre o cotidiano. São conhecidos também os desafios para a atuação de ativistas, de entidades da sociedade civil. Que nível de acesso organizações de ajuda humanitária têm hoje e que tipo de ajuda elas conseguem oferecer? Pouquíssima. Vamos dar um exemplo aqui. A visita da Michelle Bachelet, alta comissária de direitos humanos. Se tomamos isso como um exemplo, isso pode dar uma ideia do acesso que poderiam ter ONGs, né? A antiga alta comissária Michelle Bachelet teve acesso à China, depois de muitos anos de alta comissária de direitos humanos ter acesso à China, em maio do ano passado, depois de uma negociação muito turbulenta com o governo chinês. A China convidou por anos, tá? E aí, quando a ONU aceitou, foi como eu falei, os Estados Unidos e a Europa se opuseram, eles não queriam que ela viesse. A sociedade civil avisou as restrições que ela ia enfrentar no seu acesso ao país, em particular em Xinjiang. Durante a sua visita e depois da visita, a Michelle Bachelet, ela mesma, ao Conselho de Direitos Humanos, falou: eu não pude encontrar com vítimas, eu não pude conversar com vítimas. E o governo estava presente em cada uma das minhas reuniões e da minha visita. Bachelet também assegurou... Então, a China passou por um negócio chamado século das humilhações, quando esse bando de colonizador safado invadiu, pilhou, matou e enfiou tráfico de drogas pela goela abaixo dos chineses. Os primeiros bilionários dos Estados Unidos foram traficantes de droga, traficante de ópio. A rainha Vitória é a maior traficante de droga da história. É a bisavó, acho que é a bisavó do orelhudo Charles que está lá hoje, né? Então, a China sabe muito bem o que esses caras querem com eles e o que eles vão fazer aqui. Então é ridículo isso de falar que as ONGs têm pouco acesso. Até porque ONGs, a gente sabe que países como Estados Unidos e Europa, eles usam ONGs para infiltrar as pautas deles no país. Que foi o que aconteceu na Praça da Paz Celestial em 89. Que tinha lá as ONGs. Foi justamente nesse momento que a China começou a impedir que ONGs internacionais trabalhassem aqui, porque eles entenderam que eles usavam isso como porta de entrada para as ideias deles. E todo mundo sabe o que eles querem fazer com a China. Em entrevista coletiva que falou francamente com os líderes comunistas. Ainda que eu não tenha tido acesso aos centros de educação vocacional, levantei com o governo a falta de supervisão judicial do programa, que se apoia em 15 indicadores para determinar tendências ao extremismo, alegações de uso da força e tratamento de doenças nas instituições, além de denúncias de restrições duras a práticas religiosas legítimas. Bachelet é a primeira funcionária de direitos humanos da ONU a visitar Xinjiang em 17 anos. Durante a visita... O que ela falou tá certo. Ela teria que ter acesso mesmo a coisas que ela disse que não teve. E isso eu acho errado. Eu acho que o governo chinês tinha mais é que ter deixado ela acessar tudo. Que é para justamente mostrar, olha, essa aqui é a realidade. Tá errado o governo chinês. Da Michelle Bachelet, unicamente mídia estatal chinesa estava autorizada a relatar o que estava acontecendo. E o nível de desinformação era tão alto que o próprio Alto Comissariado dos Direitos Humanos teve que emitir uma clarificação sobre o que realmente estava acontecendo durante essa visita. Então, tudo isso para dar um exemplo sobre o nível de acesso que poderia ter, né, uma ONG. Não tem ONGs internacionais em direitos humanos que tenham acesso diretamente na China, e a China não autoriza esse acesso. Justamente.
porque esses países usam as ONGs como porta de entrada para as políticas deles. Tem mais de 10 relatores especiais da ONU que têm pedido acesso à China para poder encontrar com vítimas e realmente poder documentar o que está acontecendo. E bem que o governo chinês tenha grandes discursos sobre a cooperação internacional, sobre estar abertos, etc., nunca responderam de forma positiva a esses pedidos de visita. Você falou um pouco da diplomacia da vacina, né? Pequim usa também de projetos de investimentos, como a iniciativa Cinturão e Rota, por exemplo, para aumentar a influência em outros países. Até que ponto pode ir essa estratégia do regime de usar mecanismos econômicos e políticos para melhorar a imagem do país? É uma estratégia que até agora tem funcionado bastante. A nível diplomático, claramente, esses fortes interesses econômicos, essa forte dependência econômica que se tem, em particular no sul global, com a China, tem um impacto a nível diplomático muito grande. E vemos justamente, de novo, esse aspecto transacional com relação à dependência econômica e ao que a China pode obter a nível diplomático. O governo chinês se importa muito com a aparência que tem a nível internacional. Em Genebra isso é fundamental, porque Genebra... Não se importa não, cara. Não se importa não. Então não se importa que a presença deles em redes sociais, canais de YouTube, assim, é ridícula. É ridícula. Eu já conversei até com o pessoal que trabalha comigo, que é do Partido Comunista Chinês, e que assim, é ridículo. A gente vê que não tem nem gente paga, sabe? Não tem a galera paga pesada assim do partido, postando coisa em Twitter, Instagram, TikTok. Não tem, cara, não tem. A parada assim, muito amadora. Se você for ver o Japão, por exemplo, Japão é um país fascista. E todo mundo acha o Japão da hora. Tá lá, o Japão sendo dirigido por netos de criminosos de guerra, sabe? A galera que matou, dizimou, cometeu genocídios pela Ásia, os caras continuaram lá com as mesmas políticas. Todo mundo acha o Japão da hora. Coreia do Sul, a mesma coisa. Usa diplomacia do K-pop para mostrar, nossa, a Coreia do Sul é muito legal. E tá lá a pobreza desgraçada batendo na Coreia do Sul. Concentra realmente as discussões multilaterais sobre direitos humanos. Então, o governo investe um capital diplomático imenso para poder justamente evitar qualquer crítica e apresentar críticas como sendo uma crítica ocidental. Então, essa dependência econômica nós temos visto em Genebra no jeito em que outros governos vão falar ou não sobre China, no silêncio que tem sobre a situação na China, num espaço que é para direitos humanos. Outra vez, não estamos falando em outro espaço onde se fala de economia. É um espaço para falar de direitos humanos e outros governos em prol dos direitos humanos na América Latina, que seja Brasil, México, Argentina, Chile, não tem falado a respeito. E, no caso da resolução que se teve em setembro de 2022 sobre Xinjiang, lembremos, a primeira vez da história do Conselho de Direitos Humanos que se tem uma iniciativa sobre a situação de direitos humanos na China, e uma iniciativa pouco ambiciosa que unicamente falava vamos sentar e conversar, tivemos abstenções do Brasil, do México, da Argentina, e eu estava na sala de negociação dessa resolução e eu lembro a missão do Brasil falando, nós achamos que isso vai politizar a questão e que isso não é uma iniciativa que deveria ser trazida. Então, aí está realmente o resultado, digamos, de uma dependência muito, muito forte e da incapacidade, eu acho até agora, no Brasil, de se ter uma conversa que não seja binária sobre China, de ser pró ou contra, e a necessidade realmente de entender a complexidade na nossa relação com a China e que, se bem temos que cooperar em muitas áreas fundamentais, como comércio, meio ambiente, etc., Concordo. também temos que saber expressar as nossas preocupações Também sobre concordo. direitos humanos a nível multilateral. Também concordo. Xi Jinping recentemente consolidou o poder como líder do Partido Comunista e do país. Que balanço dá para fazer do período dele no poder sob a perspectiva dos direitos humanos e quais você diria que são as perspectivas? Na verdade, é um cenário bastante pessimista, né? Ou seja, temos uma política que busca assimilar minorias étnicas no Tibete e no Xinjiang, começando com o Tibete e depois isso se moveu a Xinjiang, e agora temos regiões completamente fechadas, uma inabilidade de transmitir realmente toda uma cultura, uma religião. Temos... Fechadas? Fechadas como assim? Dá para visitar Xinjiang, dá para visitar o Tibete. Eu só não fui ainda, como eu falei, porque precisa de muito tempo, né? Porque além de ser longe, tem muita coisa para ver, né? Então tem que ficar lá uma semana, uns 10 dias. Então esse ano não vai rolar porque eu pretendo ir para o Brasil. Mas dá para visitar. Tem muita coisa, como falei, escrita em uigur, as pessoas aprendem, mas o foco da China é ensinar mandarim para todo mundo, para que todo mundo fale a mesma língua, e algumas línguas estão morrendo. Se isso é um projeto para matar a cultura dos caras, eu não sei, né? Eu não, estando aqui na China, eu não vejo dessa forma. Mas, né,
Em Hong Kong, de novo, um antes e um depois da Lei de Segurança Nacional. Um antes, onde Hong Kong era um dos pilares do movimento de direitos humanos na China. Era uma sociedade aberta, com uma forte espaço para a liberdade de expressão. E agora temos 1.400 prisioneiros políticos. Não temos uma mídia independente que pode relatar o que está acontecendo. Temos uma sociedade... Porque a gente sabe que Hong Kong sempre foi usada como uma alavanca contra a China. Porque, lembrando que Hong Kong até 1997, né, era domínio colonial inglês, né? Os ingleses tinham tomado elas numa guerra para traficar droga. Então, isso é por isso, né? Hong Kong sempre foi dessa forma. E durante o domínio inglês, não tinha liberdade de nada, não tinha eleição, como tem hoje. Chineses não podiam transitar livremente por Hong Kong. Funcionava um sistema similar ao apartheid da África do Sul, mas num nível não tão agressivo, né? Assim, guardadas as devidas proporções, mas era na mesma vibe, assim, as mesmas bases do que era o apartheid. Realmente fechada e um contraste imenso entre o antes e o depois. E para dar um último exemplo, que eu acho que é muito importante, é a situação dos advogados de direitos humanos na China. Uma comunidade que conhecemos muito pouco, que se formou nos anos 2000, pessoas que eram advogados comerciais ou em outros temas, e eles tratavam de temas, por exemplo, de discriminação. Muito. E pouco a pouco, se enfrentando a injustiça do sistema judiciário, viraram advogados que levaram casos de direitos humanos. E nos anos 2000, tinha mais abertura na China. Os sistemas judiciários estava se desenvolvendo. Inclusive, tivemos algumas vitórias, como, por exemplo, a abolição de um sistema de detenção de trabalhadores migrantes, etc. Tinha esperança num futuro constitucional, onde realmente tivesse uma arquitetura constitucional que protegesse os direitos que estão na Constituição chinesa. Só que o governo, quando ele percebeu que essa comunidade de advogados era uma ameaça porque eles só pediam para o governo cumprir com as suas promessas e usar o sistema para respeitar o Estado de Direito, nem falar em dissidência política, o governo realmente começou a desaparecer em massa esses advogados. Em 2015, tivemos uma onda de repressão que se chamou 709, onde mais de 300 advogados de direitos humanos foram desaparecidos ou detidos. Não sei disso. E até agora quase nenhum pode exercer, e eles só se defendem entre eles, não conseguem nem mais levar casos aos tribunais. Então, digamos que eles representam realmente, sob Xi Jinping, digamos, a perda de esperança sobre a promessa de uma China que se liberalizaria em termos de valores ou de direitos humanos. O presidente liberalizaria em termos de valores. Que valores? Isso é muito importante. Que valores? Valores de quem? Valores pseudo-ocidentais? Lula teve recentemente na China, se encontrou com o líder Xi Jinping. A instituição em que você trabalha, Rafael, trouxe agora um grupo de ativistas uigures e de Hong Kong para o Brasil. Que papel de mobilização vocês veem ser possível para o país e que resultados vocês esperam ter colhido dessa viagem? Lembrando que essa galera de Hong Kong teve apoio da CIA, que tinha um cara da CIA organizando os protestos no chão, né, nas ruas de Hong Kong. Teve gente do Azov, o batalhão Azov nazista, fascista, lá da Ucrânia. Os caras estavam em Hong Kong também, organizando protesto. Teve gente aí desses líderes do movimento de Hong Kong que foram para os Estados Unidos pedir ajuda para os republicanos, tipo Trump, essa galera só da hora, assim, só gente da hora. Isso é uma pergunta muito importante, porque o maior argumento que o governo chinês tem usado para justamente atacar o movimento de direitos humanos na China é falar que tudo isso é ocidental, que tudo isso é um complô ocidental, que tudo isso é uma fabricação e que o governo chinês tem buscado antagonizar o sul global e o norte global. Isso dos direitos humanos eu não sei, eu nunca vi nada sobre isso. Mas sobre Xinjiang, por exemplo, o que eu sei é a questão do extremismo religioso. O que a China fez era para conter extremismo religioso. E aí toda essa narrativa que vem de fora é óbvio, né? Que a gente sabe de onde é que vem. E vimos realmente isso. E a China reclama realmente ser o líder do sul global, como se só tivesse um sul global, em particular sobre pautas de direitos humanos. Isso realmente é problemático. E nós vimos isso, nós vemos até agora isso em muitas narrativas que se vê, inclusive no Brasil, em conversas onde esse tipo de narrativas são repetidas. Então, nós realmente viemos aqui para justamente romper com essa narrativa e voltar a nos focar sobre o que realmente deve... Vamos romper com a narrativa, vamos levar literalmente uma pessoa que é paga pela CIA para ir falar sobre uigures no Brasil. Importar na pauta de direitos humanos, que são as vozes de ativistas e de vítimas de direitos humanos da China, que buscam justamente espaços para poder compartilhar seus testemunhos e documentação imparcial, de novo, de dezenas e dezenas de comitês e relatores da ONU. Cara. Esperamos encontrar e criar mais espaço.
Queria saber que documentos são esses de dezenas e dezenas de relatores da ONU, que se só agora que a Michelle Bachelet veio aqui, né? Agora não, meses atrás. Passos para poder conversar com ativistas e vítimas do Tibete, uigures, de Hong Kong e da China continental. E esperamos também poder compartilhar mais essas informações e termos conversas francas sobre o que deve ser essa relação bilateral entre o Brasil e a China e como podemos, de novo, entender essa complexidade e, por um lado, cooperar e, por outro lado, reforçar a pauta dos direitos humanos e realmente garantir que direitos humanos façam parte da formação da política externa brasileira com relação à China, o que até agora não é o caso. E o Itamaraty parece disposto a isso, a pressionar Pequim, apesar de China ser um importante parceiro comercial? Por enquanto, não tivemos nenhum sinal nesse sentido. O que esperamos é que o Itamaraty vai se demarcar da posição do governo Bolsonaro, voltando a essa decisão de abstenção do Brasil. E lembrando de novo que essa resolução de setembro de 2022 na ONU não passou. Foi a segunda vez na história do Conselho de Direitos Humanos que uma resolução não passou por 3 votos de diferença. Então, essa abstenção do Brasil teve um impacto em contribuir que não se avance nessa pauta. Então, esse foi uma decisão do governo Bolsonaro. Agora, o que vamos esperar para ver é se o governo Lula justamente vai se demarcar dessa posição e vai realmente mostrar que direitos humanos é uma coisa que é importante e que China não é exceção. O governo brasileiro, através do ministro de Direitos Humanos, Silvio de Almeida, apresentou a candidatura ao Conselho de Direitos Humanos falando que não queremos ser seletivos no jeito em que tratamos situações nacionais de direitos humanos. Nós esperamos que isso também seja o caso para a China. Ah, certo. Isso aí concordo. Acabou? Acho que acabou, né? Eu vou falar o mesmo que eu já falei em todos os outros vídeos sobre uigures. Pode ser que exista violações de direitos humanos lá em Xinjiang? Pode ser mesmo. Pode ser, como a Michelle Bachelet falou, né? Tem indícios de que existam. Eu acredito, pode ser que tenha realmente. Eu não estou aqui para passar pano pro Partido Comunista Chinês, como tem muita gente que acha, né? Eu estou aqui para contra-argumentar a maluquice que os Estados Unidos tentam fazer e jogar contra a China, né? Que não para. Toda semana tem uma fita. Eu acho que a China foi errada e tinha que ter deixado a Michelle Bachelet com acesso livre para justamente mostrar, né, essa é a realidade do que a gente faz aqui e tal. Eu acho que isso deveria ser corrigido, mas eu sou só um estrangeiro morando na China e no fim, quando eu expresso esse tipo de coisa, por exemplo, os chineses falam que você é só mais um ocidental dizendo o que a gente deveria fazer, né? Porque eu já tive esse tipo de conversa com vários chineses a respeito de vários assuntos, LGBT, trabalho forçado, esse tipo de coisa. Então é um assunto muito complicado para eles. Mas esse aqui é mais um dos assuntos que dizem que é proibido falar na China. Eu estou aqui falando, já conversei com membros do partido e é isso, né, cara? Não para, né? Como eu falei, é um assunto que vem rolando aí desde 2018, que vai de campo de concentração para genocídio, para campo de concentração de novo, agora é trabalho forçado. E a China está nessa vida aí.